Bom dia, caro amigo telespectador do programa Educação em Foco. Muito obrigado por sua audiência. É sempre um prazer enorme estarmos todos os sábados aqui na sua casa para falarmos sobre diversos assuntos realmente importantes na sua vida, na nossa vida, na vida da cidade de Manaus. Hoje, com o nosso convidado especial, mais uma vez, sempre apoiando esse projeto, Dr. Mauro Lippe. Bom dia, Dr. Mauro. Prazer enorme estarmos sempre com o senhor. Discutindo, falando sobre temas importantes, e hoje teremos a oportunidade de ouvirmos o Dr. Mauro falar sobre um tema interessante: doenças do aparelho locomotor. Se você não sabe o que é, em alguns instantes você saberá. Mas antes disso, queremos agradecer aos nossos amigos, parceiros que apoiam o projeto, o programa Educação em Foco. A APA Móveis, onde você encontra barato mesmo, inclusive permanece aquela promoção para você, professor: 5% nos eletrodomésticos e 10% nos móveis em todas as suas categorias. Portanto, confira na APA Móveis. Também agradecemos a Casa de Vó, onde você encontra pães e bolos caseiros deliciosos. Também agradecemos a Amazon Modelismo, onde você pode conferir uma série de modelos para você poder entrar no mundo do esporte, do aeromodelismo, automodelismo, enfim. Também agradecemos ao Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada, o COT, que fica ali no SEMON, na sala 414, no 4º andar. No mais, o nosso muito obrigado a todos vocês. Em alguns instantes estaremos de volta. Fique ligado no programa Educação em Foco. Casa de Vó, onde você encontra os melhores pães e bolos caseiros de Manaus. Ambiente agradável e atendimento de qualidade. Faça-nos uma visita ou ligue e faça seu pedido. 9208-2611. Casa de Vó, localizada no Centro Comercial Tessali, Rua Curitiba, número 200, Sala 8, Nossa Senhora das Graças. Casa de Vó, bolos e pães caseiros deliciosos. COT, Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada. Atendimento de segunda a sexta-feira a partir das 14 horas. Agende sua consulta 3584-7805. Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada. Edifício SEMON, Vieira Alves. Telefone 3584-7805. Estamos de volta, obrigado por você permanecer com o programa Educação em Foco, hoje falando sobre doenças do aparelho locomotor e mais especificamente na idade escolar. Aqui com o Dr. Mauro Lippe, que é ortopedista e traumatologista, uma grande experiência aí de anos na profissão. Bom dia, Dr. Mauro. Bom dia, Jairo. Muito obrigado por convidar dessa vez a ser o entrevistado. Outras vezes que o programa me convidou foi exatamente para fazer uma participação e hoje para ser entrevistado no assunto específico, a especialidade do aparelho locomotor. Todos sabem que eu sou traumato-ortopedista e falando de aparelho locomotor, a pergunta que você fez, quais os principais problemas na idade escolar do aparelho locomotor? Exatamente. Primeiro, esclarecer para a população que aparelho locomotor é qualquer situação que envolva todo o arcabouço ósseo. Então, nós temos a principal delas, a coluna. E a coluna ela tem alguns segmentos. A coluna cervical, a coluna torácica, a coluna lombar e a coluna lombosacra. As pessoas às vezes dizem assim, mas nós temos tanta coluna assim? Não, na realidade nós temos uma coluna que é dividida nesses segmentos, onde nós temos a participação de 7 ossos que compõem a coluna cervical. Nós temos a presença de 12 ossos que compõem a coluna torácica, temos a presença de 5 ossos que compõem a coluna lombar e temos ainda 3 ossos que compõem a coluna sacral. E a coluna, na realidade, ela tem um segmento importante, como vendo aqui, e tem umas curvaturas que nós sabemos que são curvaturas fisiológicas. Por exemplo,
A coluna cervical... Essa aqui é uma coluna, uma coluna normal, toda, de um paciente, né? normal, vamos supor. Isso, né? da região cervical, que é ela que fica no pescoço, e vai até a lombosacra, que é exatamente aquela onde nós sentamos. Então, quando a gente senta, a gente se apoia no osso sacral e se apoia também nos dois ossos chamados isquios, que fazem parte da bacia. Aqui eu só tenho a coluna, não tenho acoplado a ele ao osso da bacia em si. Então, a coluna cervical, ela tem uma curvatura chamada curvatura fisiológica. Na formação da coluna, ela faz essas curvaturas chamadas curvaturas fisiológicas. Então, eu chamo essa curvatura cervical de lordose cervical. Eu tenho uma outra curvatura que é com a concavidade posterior e a convexidade anterior, chamado de cifose torácica. E a coluna lombar repete a curvatura da coluna cervical, chamado de lordose lombar. E eu tenho uma outra curvatura na sacral, chamada de cifose sacral. Então, um dos principais e talvez o primeiro problema que ocorre na idade escolar é quando uma criança refere dor na coluna ou dor no aparelho locomotor, porque é o aparelho que se mexe, e esse segmento pode estar incomodando tanto na região cervical, na torácica ou na lombar, ou na sacral. Ou seja, a criança diz para a mãe, olha mãe, hoje eu carreguei minha mochila e eu estou sentindo uma dor a nível da minha coluna torácica. Ele não vai dizer isso, eu estou com uma dor aqui nas costas, né? Então, essa dor nas costas, a primeira coisa que nós temos que identificar é qual é o segmento das costas relacionado à coluna que está doendo. É no segmento cervical? É no segmento torácico? É no segmento lombar? É no segmento lombosacro? Então, uma vez identificando isso, você começa a analisar esses segmentos, porque cada um desses segmentos tem uma composição diferenciada dos ossos e tem uma composição diferenciada do arcabouço. Por exemplo, a coluna torácica, ela é a coluna mais fixa da coluna, porque ela está presa na parte posterior aos arcos costais. Eu tenho 12 arcos costais que estão presos na frente pelo osso do externo e atrás pela coluna. Esses arcos seriam as costelas, mais vulgarmente Exatamente, falando, as costelas. E o principal sintoma que a criança sente no segmento torácico é ardência ou queimação. Chega com a mãe e diz assim, mãe, minhas costas estão ardendo, ou então minhas costas estão queimando. Então eu tenho aí, provavelmente, uma alteração que pode ser de origem óssea ou alteração de origem muscular no segmento torácico. E a gente sabe que também ela pode ter outros segmentos, como na coluna cervical e lombosacra, que possam dar alterações da mesma natureza, de queimação ou ardência. Mas na realidade esses outros segmentos, eles dão alteração mais de dor propriamente dita. É um incômodo doloroso propriamente dito. Enquanto que, mais frequentemente na coluna torácica, o sintoma mais agudo é queimação e ardência. Isso também pode ser estendido para a fase adulta ou é característica da criança nesse aspecto que o senhor está falando? Ou o adulto também pode sentir da mesma forma, já a coluna já formada? Tá? Com certeza a coluna ela é um segmento dos ossos do corpo onde a pessoa tem maior número de problemas. Só para vocês terem uma ideia, 60% dos ambulatórios em todas as policlínicas, em todas as UBSs, nos hospitais e nos consultórios médicos, o principal sintoma é dor na coluna. Então, isso é uma estatística mundial. 66% dos problemas que se atendem em consultórios é problemas provenientes da coluna. A coluna ela pode ter as curvaturas, chamadas curvaturas fisiológicas, ou ela pode não ter curvatura. Ou ela ainda pode ter a inversão dessas curvaturas na sua formação. Por conta de má postura, má formação. Então uma coluna, a criança pode nascer com a coluna reta. A gente chama de retificação da coluna.
cervical, ou torácica, ou lombar. E ela pode também nascer com as curvaturas, com essa curvatura excessiva, que a gente chama de hiperlordose ou hipercifose, torácica, lombar ou cervical. Então, existe uma variação anatômica que pode também estar ali atrelada à causa da dor da criança. Por exemplo, as crianças que têm a retificação, ou seja, uma coluna reta na área cervical, são crianças que desenvolvem torcicolos com muita frequência. Ou seja, a criança dormiu, amanheceu com dor no pescoço. Mãe, eu estou com dor no pescoço. Exatamente porque quando você vai analisar uma das causas da dor no pescoço na criança, você pode ter o torcicolo traumático por alguma atividade de esforço, mas você pode ter o torcicolo pela retificação, pela predisposição que a própria criança tem de desenvolver essa alteração dolorosa. E isso, com o tratamento adequado, as orientações adequadas, nós conseguimos reverter o quadro. Então, o aparelho locomotor, ele não se limita só à coluna, mas também membros superiores e membros inferiores. Só que a coluna, ela dá o redirecionamento de tudo o que acontece no restante do corpo. Por quê? Porque todos os outros segmentos, eles podem ter dor em função de um problema da coluna, ou os outros segmentos oferecerem dor à coluna por alguma alteração. Por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem assim, olha, uma perna minha é maior do que a outra, e começar a sentir dor no quadril, ou sentir dor na coluna. É verdade, existem algumas pessoas que têm a dismetria ou assimetria dos membros inferiores e começam a ter dor na coluna por causa disso. E precisam muitas vezes fazer uma adequação desses segmentos através de uma palmilha ou de uma elevação de um suporte ortopédico qualquer. E a gente faz um examezinho chamado escanometria de membros inferiores para poder consolidar o diagnóstico, saber se realmente é isso. Porque uma pessoa não é igual de um lado em relação ao outro, mas existe um limite de centímetros que podem comportar esse limite. E esse limite é até 1,2 centímetros. Acima disso, já está indicado o uso de uma compensação através de uma palmilha ou de um suporte de apoio. Nessa época escolar, nós vemos aí aquelas listas enormes, né, de materiais escolares, livros absurdamente grandes e pesados e indicados para as nossas crianças, na verdade. Então, a gente vê crianças com mochilas, né, grandes, pesadas, né, indo para a escola. Que mal isso pode acarretar? De que tipo isso pode provocar ou aumentar em crianças que já têm a predisposição problemas da coluna ou em outras áreas? Tudo pode ser feito de uma forma preventiva. Antigamente, nas escolas, a gente tinha o exame biométrico, né? A gente fazia o exame biométrico da criança, onde fazia uma avaliação prévia da criança. Olhava ela de frente, de costa, a estatura, peso e tal. Bom, e a gente sabe que olhando a criança, a gente pode detectar preventivamente muitos problemas que ela vai ter na fase da adolescência e na vida adulta. Uma delas é a escoliose. A coluna, ela pode ter alterações na sua curvatura. Essas curvaturas que nós falamos agora são curvaturas que nós observamos quando a pessoa está de lado. Mas quando a criança está de costa, a gente observa um outro tipo de curvatura. Quando eu olho a criança de frente, ou quando eu olho a criança de costa, vendo numa radiografia, a coluna ela tem que estar toda reta. E a escoliose é uma alteração nessa curva em forma de S, por isso que chama escoliose. Essa escoliose ela pode acontecer com um só segmento, como pode acontecer com os dois segmentos, torácico e lombar. Quando ocorre com os dois segmentos, nós temos que observar que uma escoliose está tentando compensar a outra escoliose, ou seja,
Um segmento está tentando compensar o outro porque ele está com alteração em relação à sua forma. Só que a escoliose é uma alteração que ocorre na coluna de origem idiopática, ou seja, a gente não sabe precisar a causa da escoliose. Por isso que a gente chama de escoliose idiopática juvenil. É uma alteração que ocorre na coluna, exatamente começando aos 8 anos de idade na menina, 9, 10 anos de idade no menino e indo até a fase adulta. Ou seja, durante o crescimento hormonal desta criança, na menina, quando está com a menarca, a primeira menstruação, até os 12, 13 anos de idade, existe uma progressão muito grande dessas escolioses, ou seja, dessas alterações na curvatura. E a gente sabe que nessa fase é a fase escolar, a fase onde ela carrega as mochilas, carrega os pesos, que às vezes não são bem distribuídos, tanto na mochila como no próprio componente de suporte muscular que essa criança pode carregar nas escolas. Nós vamos para um breve intervalo, está um assunto realmente interessante, o Dr. Mauro vai continuar esse assunto, já, voltamos em alguns instantes. Fique ligado no programa Educação em Foco. Casa de Vó, onde você encontra os melhores pães e bolos caseiros de Manaus. Ambiente agradável e atendimento de qualidade. Faça-nos uma visita ou ligue e faça seu pedido. 9208-2611. Casa de Vó, localizada no Centro Comercial Tessali, Rua Curitiba, número 200, Sala 8, Nossa Senhora das Graças. Casa de Vó, bolos e pães caseiros deliciosos. COT, Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada. Atendimento de segunda a sexta-feira a partir das 14 horas. Agende sua consulta 3584-7805. Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada. Edifício Semon, Vieira Alves, telefone 3584-7805. Muito bem, estamos de volta com o programa Educação em Foco, falando sobre doenças do aparelho locomotor. Dr. Mauro Lippe estava aqui falando para nós, mostrando para a gente algumas coisas sobre escoliose, e ele continua agora falando um pouquinho sobre isso na juventude, não é isso, doutor Mauro? Na idade pré-escolar e na idade escolar, que é muito frequente, é muito comum a avaliação. Precisa ser feita a avaliação, sobretudo na idade escolar, porque essas crianças, às vezes, esses adolescentes têm dor na coluna, e a dor na coluna ela pode ter natureza muscular e pode ter natureza em relação a alguma alteração que seja produzida pela própria escoliose. A escoliose é uma alteração no segmento das curvas. Popularmente seria desvio na coluna, que o pessoal fala. Desvio na coluna, isso? Exatamente. O desvio na coluna, que pode ser torácico, lombar ou cervical. E a gente sabe que a curvatura torácica é aquela que produz um efeito visual maior. Quando a criança tem uma escoliose torácica, a gente percebe com muito mais facilidade, os pais percebem com muito mais facilidade do que a escoliose lombar. Ou quando a escoliose é toracolombar, dos dois segmentos, também é muito percebido pelos pais, e eles normalmente trazem as crianças para poder fazer uma avaliação simples, uma avaliação radiológica e uma avaliação clínica desse problema. O que é importante dizer é o seguinte: a escoliose deve ser acompanhada porque ela aumenta enquanto a criança cresce. Então, ela normalmente começando aos 8 anos, a menina ela cresce até os 16 e o menino cresce até os 17 anos. Essa é uma curvatura média de crescimento. E na fase de crescimento, quando a criança, a menina ainda não menstruou, a velocidade de crescimento da escoliose, da curvatura, ou dessa alteração é muito maior. Depois que ela menstrua, essa velocidade ela cai um pouco. E a gente sabe que a escoliose não aumenta tanto depois da menarca, depois da primeira menstruação. E no menino, a gente sabe que isso ocorre também durante a fase do crescimento.
Então, o que é importante avaliar é para que a gente possa conter o aumento dessas alterações na curvatura que podem gerar dor importante, não só naquela fase da adolescência, como também na vida adulta. Nos Estados Unidos, nas escolas dos Estados Unidos, a gente vê muito em filmes, essas coisas assim, as escolas, todos os alunos têm aquele seu armário onde ele guarda o seu livro, só leva uma vez, só leva a primeira vez, guarda lá e durante os dias de aula vai, pega o livro, abre o armário, pega o livro, leva para a sala e volta. Seria uma grande solução para o nosso problema relacionado com a condução dos nossos alunos, em levar mochila pesada ou mesmo conduzir aquela mochila de carrinho. O senhor concorda com isso? A gente sabe que o mundo tecnológico está aí também para ajudar a gente nesse aspecto. Nós não sabemos que doenças vão acontecer com o mundo tecnológico, mas uma das vantagens dele é que se as escolas hoje evoluírem para os equipamentos eletrônicos, digitais, toda a consulta poderá ser feita através daquele instrumento que ele tem na escola e que evidentemente ele pode ter com acesso regular em um outro momento fora da escola. A gente sabe que o papel, o lápis, a caneta, o aluno levar um livro é uma situação que é uma situação tradicional, né, nas escolas, mas o mundo tecnológico já está diminuindo o tamanho das mochilas. Acho também que a quantidade de livros que são pedidos aos alunos das escolas são imprescindíveis para a formação dele, são imprescindíveis para ele ter acesso às consultas, mas a gente sabe que a tecnologia está substituindo muito isso e talvez num futuro bem próximo a gente tenha, na maioria das escolas, essa acessibilidade para que o aluno possa diluir um pouco mais esse problema, que é também uma preocupação de saúde pública na idade escolar. Eu tenho muitos amigos que são professores, doutor Mauro, e o senhor estava falando sobre escoliose agora há pouco, mais especificamente na idade infantil e escolar, mas eu ouvi muito já essa palavra, escoliose, osteoporose, né, desses profissionais, professores, profissionais da educação. O que o senhor pode orientar para eles, para o nosso telespectador também, que nos assiste, sobre esses aspectos, esses termos, né? O senhor falou agora sobre escoliose e osteoporose. O que é? Como acontece? O que fazer para prevenir? E quando se tem, o que fazer para melhorar? Bom, primeiro dizer assim, toda atividade regular, física, moderada, é importante para o desenvolvimento de um osso saudável. Então, a idade escolar é uma idade que realmente deve ser aproveitada sob o ponto de vista de orientação sobre postura, sobre tipo de exercícios físicos que são feitos na própria escola. E a gente sabe que muitas vezes os professores das escolas, eles fazem uma mágica para poder fazer a sua atividade profissional nas escolas que pouco oferecem, às vezes, até condições de local para as crianças desenvolverem um trabalho de reforço muscular, de exercício de alongamento, de esporte, seja nos mais variados possíveis. E a gente sabe que isso é imprescindível. A alimentação saudável, um aporte de água suficiente, porque tem muitas crianças que deixam de tomar água e isso tem influência também nessa formação geral da composição óssea da criança e também um ambiente adequado para eles desenvolverem essas atividades. Mas é importante fazer uma educação não só na questão da postura, mas também das atividades, para que eles possam ter uma adição de todos os componentes e nutrientes que são formadores de uma densidade própria para o osso, e isso não ter um problema que possa ocasionar o desgaste ou até mesmo a perda da quantidade de cálcio do osso, gerando o outro problema que vai acontecer na fase adulta, chamada osteoporose. Só que hoje a osteoporose ele é um assunto que não é
só um privilégio das pessoas acima de 50 a 60 anos de idade. A gente sabe que as crianças e os adolescentes também, hoje, e a principal ocorrência que nós estamos tendo hoje é por conta do fast food. A alimentação das crianças que não comem mais as verduras, que não comem mais as saladas e só se alimentam do fast food, do carboidrato, das gorduras. Existe um trabalho nos 2 últimos congressos brasileiros, em uma sala de congressistas, foi apresentado um trabalho do achado da osteoporose entre adolescentes de 17 a 23 anos. E a casuística, esses casos foram estudados exatamente em cima da qualidade da alimentação desses jovens em relação à sua atividade alimentar nutricional diária. Então se percebeu nesse trabalho que a maioria deles eram usuários do fast food, num percentual elevadíssimo, cerca de 83% do estudo que foi feito nesse tipo de classificação. Então, portanto, não é hoje um assunto que só está incidente na fase adulta, no velho, como as pessoas dizem, na terceira idade, mas está presente hoje nos jovens e, sobretudo, por causa da sua qualidade nutricional. Eu lembro que quando eu era criança, minha avó principalmente, né, falava muito em tomar um copo de leite, né, assim, aquele copão de leite. Então todos nós ali, os netos, sempre que ia na casa dela, tomávamos aquele copinho de leite que ela fornecia para a gente. Hoje a gente quase não vê tanto essa relação. O leite tem a ver com o cálcio, não é isso? Com certeza. E aí tem uma série de situações. Mas hoje quase nós não vemos mais essas culturas, né, que os nossos pais, nossos avós nos imprimiam, né, e tinham bons resultados, né? Apesar de algumas outras culturas não serem mitos, mas, enfim, eram coisas que realmente eram agradáveis e saudáveis, né? Hoje não vemos tanto. O adulto hoje que apresenta esse problema de osteoporose, calcificação dos ossos, principalmente o professor, que requer uma postura sempre ativa na questão locomotora, porque a grande parte do tempo de trabalho fica em pé, uma grande parte do tempo, tem uma jornada longa de trabalho, 3 horários às vezes, né? Quais as suas orientações para o nosso educador e recomendações para que ele possa vir a ter uma vida mais saudável nesse aspecto? Bom, é verdade. Eu falo sobretudo na educação infantil, onde a maioria das professoras são professoras mulheres. Tem que abaixar, tem que se abaixar, manipular, ir para um lado, para o outro. E isso é muito frequente, as professoras sofrerem de problemas de coluna e pela falta de um tempinho para poder cuidar de si, elas não fazem uma atividade física, não fazem uma caminhada, não fazem um exercício de postura. Então, a maioria das pessoas que procuram acima do peso também estão sofrendo hoje de problemas de coluna, estão sofrendo hoje de outros males do aparelho locomotor. Mas o que existe realmente de positivo nisso tudo? A orientação de fazer atividade física. Independente do horário que você for fazer, a atividade física é muito importante na contenção e até mesmo fazendo com que esses sintomas eles sejam os mais tardios possíveis. Porque a gente pode imaginar o seguinte, é possível a gente passar uma vida inteira sem ter osteoporose? A minha resposta depende de quanto tempo você vive. Porque uma pessoa de 100 anos vai ter osteoporose, ela queira ou não queira, porque existe uma perda gradual da massa óssea durante a vida. Só que existem pessoas que na metade da vida, aos 50 anos de idade, já tem uma perda muito excessiva dessa quantidade de osso e dessa quantidade de cálcio dentro do osso. E por isso abreviam e antecipam esses sintomas que poderiam ocorrer mais tarde. Então, para que isso não ocorra de imediato, precisa haver
esses hábitos de vida saudável. O exercício físico, pegar sol é importante, tomar o cálcio depois de uma certa fase e também usar um pouco de vitamina D. Também é muito frequente fazer uma associação entre o uso de cálcio e vitamina D, porque a vitamina D ele entra como um fator que aumenta a absorção do cálcio dentro do organismo. E a gente sabe que o cálcio precisa ser absorvido e ele precisa ser impregnado no osso. E a gente usa substâncias para fazer essas duas coisas. Não somente tomar o cálcio para ser absorvido, mas também para ele ser impregnado no osso. O outro detalhe é que o exercício, a luz dos raios ultravioletas são importantíssimos para que haja absorção do cálcio. Se você usar o cálcio, você tem que fazer umas caminhadas, expor o maior segmento corpóreo à luz, para que essa ação dos raios ultravioletas transforme a vitamina D, que entra na forma inativa, na forma ativa, para que ela faça a composição da absorção do cálcio. Interessante. Então, não necessariamente é só tomar produtos que tenham cálcio, né? Não só tomar cálcio aqui é o recomendável, mas também ter situações em que a pessoa ative esse cálcio, né? Impregne esse cálcio. E que recomendações com relação ao sol o senhor nos dá? Por exemplo, pegar sol é importante, mas em que momento ele realmente faz esse efeito importante? Ou em que momento ele é nocivo? Isso. Gente? Existem duas fases do dia em que as radiações solares elas se processam de forma diferente. Eu tenho a ação dos raios ultravioletas e tenho a ação dos raios infravermelhos. Então a gente sabe que o sol de 7 da manhã até as 10 da manhã, eles são normalmente de raios ultravioletas. Esses são benéficos à saúde. Os raios infravermelhos, eles começam depois das 10 até as 4 horas da tarde. É aquela hora que você se queima mais, mas queima mais fazendo com que haja até as pessoas que têm sensibilidade ao sol tenham problemas de pele, tenham problemas realmente com o metabolismo em função desse momento, se não usar componentes apropriados para ter uma proteção adequada. E depois das 4 horas da tarde eu volto a ter a ação dos raios ultravioletas, também benéfico à saúde, benéfico a essa composição das medicações em relação à vitamina D. Então você, amigo telespectador, que faz a sua caminhada antes de vir assistir o programa Educação em Foco, chega em casa, toma aquele banho e senta para nos assistir, você está fazendo corretíssimo, né, dentro das recomendações médicas. Também aquele que faz o mesmo procedimento à tarde, né, a partir das 4h30, 4 horas, faz aquela caminhada depois do trabalho, do expediente, está fazendo direitinho e isso realmente é benéfico. E nós nos importamos com a sua saúde, nós nos importamos realmente com você, por isso estamos aqui tratando desses assuntos, esclarecendo, levando a todos vocês assuntos como esse. O senhor falava agora há pouco sobre, conversando aqui nos intervalos comerciais conosco, sobre alguns tipos de dores que a pessoa sente em alguns locais específicos do corpo, mas que na verdade está sendo revertida em uma outra área, né, do corpo humano. O senhor falava, por exemplo, de dores laterais nos pés. Não que qualquer dor, mas uma dor que seja constante, contínua e tenha uma característica específica, vai afetar uma outra área do corpo. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre essa questão? Como é que se dá esse nome, o nome a esse tipo de dor? Na realidade eu estava falando sobre hérnia de disco, né, que é uma doença frequente, comum. A gente sabe que as pessoas podem ser portadoras da hérnia de disco, mas não ter sintoma. E tem pessoas que com a mínima alteração na hérnia de disco podem produzir sintomas graves, sintomas dolorosos e pessoas que têm sensibilidade das mais variadas. Então a hérnia de disco, na realidade, eu vou pegar esse segmento aqui da coluna e mostrar aqui na coluna o seguinte: eu tenho o corpo vertebral
e entre o corpo vertebral e um outro, eu tenho o disco intervertebral. Os discos intervertebrais, eles servem de amortecedores para a nossa coluna. E eles são responsáveis pela composição do nosso arcabouço da coluna. E nós sabemos o seguinte, que o disco, ele pode ter no seu núcleo, ele tem um núcleo chamado núcleo pulposo, que é cheio de líquido. E muitas vezes há uma rotura da cartilagem, essa cartilagem, e o núcleo pulposo ele sai por essa fissura cartilaginosa. E o que acontece? Ele pressiona o nervo, como eu vou mostrar aqui agora. Ele pressiona o nervo, que pode ser o nervo do lado esquerdo, nesse caso, como pode ser o nervo do lado direito. E o que é interessante mostrar? É que em cada segmento da coluna eu vou sentir um sintoma em um segmento da perna. Em cada segmento da coluna cervical, eu vou sentir sintoma em cada segmento do braço. Então, eu tenho dois grandes plexos neurológicos, de nervos. Eu chamo plexo cervical, aquele que está ligado à coluna cervical, e tem o plexo lombosacro, que está ligado à coluna lombosacra. Quando eu tenho alteração de hérnia de disco na lombosacra, eu tenho sintomas que podem variar nos segmentos da perna, do pé, do dedo do pé, do tornozelo, da parte interna da perna, da parte externa da perna, da parte interna da coxa, da parte externa da coxa. E na realidade eu estou tratando de um problema segmentar, mas originário da coluna. Como também eu posso ter problemas de natureza funcional, eu posso ter problemas de natureza sensitiva no braço, onde eu tenho alterações no punho, no antebraço, no braço, no ombro, que podem ser oriundos da coluna cervical, de alguma hérnia de disco da coluna cervical. Então, a hérnia de disco pode realmente produzir sintomas nos braços, como também nos membros inferiores. Esse problema, para que a gente possa entender e evitar, ele surge de que postura minha, do paciente? Assim, existem muitas atividades profissionais que têm a predisposição de desenvolver a hérnia de disco. Por exemplo, é fácil a gente imaginar, por exemplo, uma pessoa que faz o serviço militar. Então, no serviço militar você tem atividades diversas. E você tem atividades diversas com uma certa carga em cima da pessoa que pode realmente contribuir para que ele tenha uma hérnia de disco. São os traumas de repetição. Faz um esforço repetitivo, ou faz um esforço inadequado, ou você faz um esforço e não está com a musculatura previamente alongada ou preparada para fazer essa atividade, e a pessoa tem uma predisposição a desenvolver mais rapidamente por uma função ou por um trauma ocasionado por esses movimentos a desenvolver uma hérnia de disco. Como, por exemplo, a pessoa que anda a cavalo, né? O cara que anda a cavalo, a pessoa que anda a cavalo, pelo movimento que ele faz ali todo o tempo e repetitivo. É importante dizer que o movimento repetitivo pode trazer esse tipo de injúria. Por exemplo, nossos amigos motoristas, né? Quem é taxista ou motorista, ou quem dirige muito, poderia acontecer isso também com ele, pelo fato de estar muito tempo sentado ali, aquela situação? Isso. Existe assim uma curiosidade muito grande no que eu vou falar agora. Existe um estudo, que é o único estudo mecânico feito sobre a produção de hérnia de disco em motoristas de ônibus na Suécia. E lá eles têm toda a estrutura de asfaltamento, que é impecável. Eles têm lá os ônibus com o posicionamento da cadeira de forma integral, preocupado com a questão da postura,
exatamente de todas as condições que ele pode desenvolver para que ele não produza nenhum tipo de lesão nele. E ele faz a hérnia de disco. 45% dessas pessoas vão desenvolver hérnia de disco, mesmo com todas as precauções existentes dentro da organização que nós chamamos de prevenção no trabalho. Ele desenvolve a hérnia de disco também. Então é muito frequente a gente saber que as pessoas às vezes chegam com um problema e dizem assim: doutor, eu adquiri essa hérnia de disco no meu trabalho. O grande problema que nós temos hoje no Brasil é quando você entra no emprego, você tem o resultado de um exame que diga que você não tem a hérnia de disco antes de entrar nesse emprego. Esse que é o grande problema. Por quê? Porque 45%, eu já falei, da população mundial terá ou teve, e em caráter progressivo, hérnia de disco. Então, saber se essa população que hoje desenvolve hérnia de disco é ou não em função da atividade que ela está exercendo, a gente tem que saber se ela, antes de entrar nessa atividade, ela tinha ou não hérnia de disco. As atitudes na infância e as prevenções que o senhor falou agora há pouco podem servir como um auxiliar para que no futuro essa pessoa seja um adulto saudável relacionado a isso? Ou a hérnia de disco ela pode surgir mesmo você na infância tendo todas as recomendações que foram orientadas pelo médico? Não, com certeza. Nós vamos para um breve intervalo comercial, para que o nosso telespectador possa tomar aquela água, se recobrar aí, pensar um pouquinho, refletir a respeito. E voltamos em alguns instantes com o Dr. Mauro Lippe respondendo a essa questão. Casa de Vó, onde você encontra os melhores pães e bolos caseiros de Manaus. Ambiente agradável e atendimento de qualidade. Faça-nos uma visita ou ligue e faça seu pedido. 9208-2611. Casa de Vó, localizada no Centro Comercial Tessali, Rua Curitiba, número 200, Sala 8, Nossa Senhora das Graças. Casa de Vó, bolos e pães caseiros deliciosos. COT, Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada. Atendimento de segunda a sexta-feira a partir das 14 horas. Agende sua consulta 3584-7805. Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada. Edifício Semon, Vieira Alves, telefone 3584-7805. Estamos de volta, muito obrigado por sua audiência. Todo sábado, agora de 9 às 10 da manhã, aqui na Rede TV. Muito obrigado por você participar conosco do programa Educação em Foco. Você sabe qual é o melhor lugar para se comer bolos e pães caseiros? Casa de Vó. Visite, ligue, peça, faça seu pedido frequente, vá lá, confira. Também você já fez aquela substituição do seu móvel, eletrodoméstico? Professor, você tem essa oportunidade, a promoção continua para você. E não somente para o professor, para todos os outros amigos telespectadores, a APA Move sempre com promoções espetaculares. E para o professor, se você disser que ouviu aqui no programa Educação em Foco, 5% de desconto em eletrodomésticos e 10% de desconto nos móveis, em todas as suas categorias. Exatamente é hora de você fazer aquela substituição que você estava esperando há muito tempo. Também agradecemos a Amazon Modelismo, ali no Amazonas Shopping, no segundo piso, e também uma outra loja lá na Newton Lins. Também agradecemos a COT, o Centro de Ortopedia e Traumatologia Limitada, no Semon, sala 414, no 4º andar. Agradecemos ainda a todos os nossos amigos patrocinadores e que acreditam no programa Educação. Um grande abraço ao nosso amigo J. Rai, que nos assiste todo sábado lá no Iranduba. Obrigado. Continue divulgando o programa Educação em Foco. Voltando aqui ao nosso assunto, com o Dr. Mauro Lippe, ele que é ortopedista e grande parceiro desse programa, está sempre conosco. Estamos sempre convidando
para debatermos, discutirmos, falarmos sobre vários assuntos, e hoje ele é o nosso entrevistado, hoje ele é que realmente está falando conosco sobre sua profissão. E agora ele responde aquela pergunta que falamos no bloco anterior sobre infância, relação infância e idade adulta com relação às doenças do aparelho locomotor. Sem dúvida, nós sabemos que uma criança que tem um desenvolvimento locomotor adequado, que pratica esporte, que se mantém na sua regularidade do seu peso corporal. A gente sabe hoje que a obesidade infantil é um problema de saúde pública mundial. As crianças que têm tendência a engordar, a gente sabe que nós não nascemos com o tecido, com a célula adiposa. A gente adquire a célula adiposa ao longo da vida. E, sobretudo, se ela se consolidar até os 12 anos de idade, onde existe aquela idade realmente hormonal, a pessoa vai ter uma tendência a ser obesa para o resto de sua vida, lutando com isso diariamente, e a gente sabe que é muito ruim. Então, os problemas da coluna, efetivamente, eles poderão iniciar por uma coisa básica, o aumento do peso, o sobrepeso corporal. E é o que a gente mais ou menos observa que está acontecendo hoje. Para todas as crianças que procuram, os adolescentes que procuram, sempre tem dentro do quadro, dentro do follow-up, dentro do número de pacientes que nos procuram e que procuram todos os ambulatórios, está relacionado também como um dos problemas o peso acima da média, o peso acima do normal. Então, ter uma vida saudável, fazer atividade física, manter o peso corporal dentro do peso médio que a criança precisa ter, realmente influencia não somente na coluna, mas em todas as outras articulações de carga. As crianças que têm, por exemplo, a queixa das mães, olha, o joelhinho dos meus filhos é para fora, o pezinho do meu filho é para fora, ele tem dor a nível do quadril. Então, a primeira coisa que tem que ser observada é exatamente a questão do peso corporal da criança, para ver se isso não vai incidir ou ter influência muito grande no desenvolvimento, no crescimento e até mesmo no tratamento adequado daquele problema que a criança pode apresentar. Antigamente, nossos avós diziam assim, criança saudável é criança fofa, né? Criança gordinha. E é justamente o oposto. Nós sabemos que se você tem uma infância acima do peso, provavelmente você vai ter problemas precoces de saúde, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, alterações metabólicas constantes e por aí vai. Então, fazer uma prática regular e a orientação em relação a todos esses aspectos é muito importante. E dizer assim, basta ser magro? Não, em medicina tem uma situação que diz o seguinte enunciado, vive mais quem come menos. É verdade, vive mais quem come menos, mas quem come menos, a quantidade adequada de alimentos e também com os componentes nutricionais necessários para que você realmente estabeleça uma vida regular e saudável. O senhor iria ilustrar para a gente, né, sobre aqueles aspectos? A ilustração, voltando ao assunto anterior, só para mostrar para vocês a situação das dores que as pessoas às vezes apresentam, dormência, às vezes que nós chamamos de parestesia, formigamento na mão, no braço, e que isso pode estar relacionado a um problema de coluna. Não somente a dormência, mas também dor. Então, por exemplo, se você tem alterações a nível desse segmento amarelo, você poderia ter um problema na coluna a nível da quinta vértebra cervical, como está ilustrado aqui. Esse é o parâmetro onde eu posso ter sintomas de sensibilidade, de sintomas dolorosos ou até mesmo alteração de sensibilidade em relação à quinta vértebra cervical. Como também na nuca, como também na mão, como também nos dedos.
Cada segmento cervical corresponde a um parâmetro que nós chamamos de metamérico no braço, no punho, na mão, no antebraço, no cotovelo e também no ombro. E também até no pescoço, como vocês veem aqui, ó, a nível da terceira vértebra cervical, uma alteração de sensibilidade que pode estar aumentada ou não a nível da região lateral do pescoço. Da mesma forma, nas pernas, você tem o plexo lombosacra e que você pode ter algum tipo de alteração a nível proximal da coxa, no nível intermediário da coxa, no joelho, indo até o dedo do pé, indo até a planta do pé, e isso aqui não corresponde, às vezes, a uma doença desse segmento. Doutor Mauro, nós realmente estamos hiper felizes, né, com a sua participação no programa Educação em Foco, falando sobre esses aspectos. Claro, é uma abordagem que daria vários programas, né, para falarmos sobre as muitas características e doenças relacionadas com o aparelho locomotor. Suas considerações finais de mais essa edição do programa Educação em Foco. Sempre dizer assim, a coluna é muito complexa. Nós sabemos que existem pelo menos 154 causas de dor na coluna. Evidentemente que uma pessoa pode apresentar 6, 7, 3, 4, 5 causas de dor na coluna. E muitas vezes você precisa realmente estar com o paciente, observar o paciente. Muitas vezes para a identificação de um problema, você consegue até atribuir um tratamento para ele, mas quando identifica 3, 4 causas, às vezes você não consegue ter êxito numa sexta, sétima causa da dor da coluna. E por isso o paciente persiste com as dores. Eu quero agradecer ao programa Educação em Foco a oportunidade hoje de falar sobre esse aspecto. Sabemos que temos aí um leque de curiosidades que poderiam ser conversadas com a população, mas eu estou sempre à disposição para que possa ser realizado qualquer esclarecimento educativo, não só mesmo para o nosso telespectador, mas também para o nosso professor, telespectador, para os nossos colegas médicos, telespectadores, para a comunidade de uma maneira geral. Eu sei o quanto é difícil hoje a comunidade conseguir um médico especialista. Eu sei o quanto é difícil a comunidade chegar ao médico ortopedista dentro da rede, seja ela municipal, estadual, de saúde. E sei que a população às vezes sofre de males que poderiam ser pelo menos abrandados com uma orientação adequada em relação ao tema que foi abordado. Portanto, muito obrigado, muito bom dia. Nós que agradecemos e com certeza em outras oportunidades o senhor estará conosco, com certeza, né, sendo convidado aqui para falar um pouquinho mais sobre a sua profissão e esses aspectos, né, da ortopedia e traumatologia. Lembrando, claro, você, caro amigo, que nós estamos no sábado de carnaval. Nós falamos aqui sobre aparelho locomotor e me veio à cabeça locomoção, automóvel e um grande problema nos carnavais e durante as grandes festas no Brasil são os acidentes, né? E nós queremos alertar você, portanto, que brinque, né, se divirta com moderação, se caso for sair de casa, né, ou for para outro lugar com os amigos, que você possa voltar saudável, possa voltar, brincar, se divertir, mas voltar para sua casa com saúde, né, e com boas recordações, não más, né, mas boas recordações. O programa Educação em Foco agora, nesse próximo momento, vai para aquele quadro onde você tira suas dúvidas e o doutor responde. Nosso muito obrigado a você, telespectador do programa Educação em Foco. Aproveitando esse momento, Dr. Frank Praia, gostaríamos de lhe fazer uma pergunta que foi nos direcionada por uma de nossas telespectadoras através das nossas redes sociais. Como se forma na carótida a gordura que dificulta a passagem do sangue para o cérebro? E o que fazer para resolver? Bom dia a todos. Respondendo à pergunta da nossa telespectadora, como se forma a placa de gordura na artéria carótida?
Vocês podem observar aqui nessa tela, nós nascemos com a artéria normal, com a ingesta de gordura e com os fatores de risco, como diabetes, cigarro, sedentarismo, obesidade e outros fatores, eles vão contribuindo para se formar a placa de gordura. Observem nessa tela que a placa já aumentou e aqui um pouco maior a placa de gordura. Essa placa de gordura tanto se forma na carótida, na artéria do pescoço, como no coração. Na artéria do pescoço, o tratamento é muito parecido com o tratamento do coração. Ou seja, podemos fazer o desentupimento da artéria do pescoço com o balãozinho e colocar uma prótese que é o stent. E também o tratamento cirúrgico, ou seja, o cardiologista também pode orientar nesse sentido para o melhor tratamento para este paciente. Uma outra telespectadora nos perguntou o seguinte, Dr. Frank Praia: quem tem problemas cardíacos pode tomar energético? Respondendo a outra pergunta da nossa telespectadora, pessoas que têm problema cardíaco podem fazer uso de energético? A resposta minha particular é que não é aconselhável, não é proibitivo, entretanto não é aconselhável. Por quê? Porque essa pessoa pode ter reações. Os energéticos, como o próprio nome diz, tem estimulante, tem excesso de cafeína. Uma pessoa com problema cardíaco pode ter uma arritmia, pode ter um ataque cardíaco e pode ter outras reações desagradáveis. A dica da semana é: diminua a quantidade de sal da sua alimentação. Nós não precisamos de tanto sal na alimentação. Existem alimentos enlatados que já tem sal, que é o conservante mais barato que existe. Portanto, vários alimentos que são enlatados ou aquelas batatinhas fritas que vêm salgada, já vem com excesso de sal, porque está fazendo a conservação do produto. Nós não necessitamos dessa quantidade toda. Se você tem alguém na sua família, pai, mãe, irmão, com pressão alta, diminua a sua quantidade de sal, porque você é um forte candidato a adquirir pressão alta. Além disso, o sal, ele é também, por outro lado, o sal de cozinha, ele é muito bom para o organismo, na quantidade ideal. Por quê? Porque o sal de cozinha tem iodo, evita o crescimento da glândula tireoide, levando ao bócio. Entretanto, nos pacientes que têm tendência à pressão alta, aconselhamos a reduzir o seu sal diariamente, porque a sua chance é muito maior quando comparada a uma outra pessoa do mesmo sexo e idade que não tem ninguém com pressão alta na família. Quem agradece é o seu coração. O programa Educação em Foco vai ficando por aqui com mais essa edição. Lembrando a você que estamos todos os sábados de 9 às 10 da manhã. Muito obrigado, esperamos você no próximo sábado. Queremos mandar um grande abraço àqueles nossos telespectadores mirins que estão sempre nos assistindo. Muito obrigado ao Wesley, ao Tiago, à Beatriz, à Sofia, à Clara Flor. Obrigado à dona Nadir também, uma assídua telespectadora do programa Educação em Foco. Obrigado ao Efraim, à Maressa, aos nossos amigos de Manaquiri, o nosso muito obrigado. Obrigado também aos amigos de Iranduba e de toda Manaus. O programa Educação em Foco termina mais essa edição agora, agradecendo a sua audiência. Até o próximo sábado.